E surgiu o primeiro veto público à volta de Tite ao Corinthians. Alê, presidente da Gaviões da Fiel, principal uniformizada alvinegra, usou suas redes sociais para se manifestar da seguinte maneira, abre aspas, ninguém consegue entender o toca-toca e os recuos de bola. Ninguém consegue entender algumas escalações e substituições. Ninguém consegue entender o porquê de poupar tantos jogadores. Ninguém consegue entender algumas declarações pós-partida. Mas cogitar a volta de quem já recusou por diversas vezes quem o consagrou, na minha opinião, não dá. Obrigado por tudo, um dos maiores. Mas, Tite, nem de brincadeira, isso é somente a minha opinião. O Alê criticando o atual momento do Dorival Júnior, uma série de decisões do atual treinador alvinegro, que vem sendo alvo de um processo de fritura dentro e fora do Parque São Jorge, mas colocando a sua opinião de que o Tite não deve ser contratado. Treinador que foi consagrado no Corinthians, como ele mesmo disse, campeão mundial, mas que andou recusando propostas alvinegras. Houve até um momento em que ele afirma que não ia para o Corinthians porque ele não trabalharia naquela temporada e acabou aceitando um convite do Flamengo. Na temporada passada o Tite se acerta com o Corinthians, mas no dia da sua apresentação ele alega problemas de saúde e não se apresenta. Olha só, o Corinthians pensa em nome europeu. Por quê? O Memphis conversou com um dirigente no Corinthians e disse aqui, né, nessa questão de pressão para cima do Dorival, se por acaso, né, o Corinthians ficar sem técnico novamente ou ficasse sem técnico, ele tem um nome interessante e acha que o Corinthians precisa dessa mentalidade europeia e indicou um técnico europeu. Eu não sei se é holandês, eu não sei se é espanhol, eu não sei se é inglês, se é português, enfim. Mas o Memphis cogitou esse nome, é um nome, tá? Um nome só que ele cogitou para um dirigente do Corinthians, e é um nome que está sendo avaliado, e claro, né, é cogitado no momento em que o Dorival, né, balança, né, como técnico do Corinthians. E tem uma outra questão, tá? Eu estava me recordando quando me passaram essa informação, e há uma insatisfação, né, em relação ao Dorival, e quando me passaram essa informação, eu estava me recordando que eu trouxe com exclusividade o nome do Dorival, vocês lembram, né, e também quando fechou, a gente traz em primeira mão para vocês ali, que o Corinthians está fechando com o Dorival. Eu lembro muito bem que eu já havia trazido uma informação na época, quando, né, o Ramon Dias cai, que o Memphis indicou um treinador europeu para o Corinthians. Eu estava me recordando pouco antes de eu iniciar a gravação do vídeo, não sei se vocês se lembram disso, e outras pessoas também trouxeram essa informação. Não apenas o cafezeiro, mas outras pessoas, né, trouxeram essa informação também, que o Memphis havia indicado um técnico europeu. Mas eu lembro que eu trouxe. E agora vem essa informação de uma conversa ali, meio informal, né, com um dirigente, não vou falar qual, mas que o Memphis realmente teria, né, sugerido assim, não queimado o Dorival, né, mas, se precisar de treinador, esse aqui, acho que o Corinthians precisa disso, uma mentalidade europeia, aquela história que ele já usou também, né, em outros momentos, para indicar, inclusive, né, jogadores, tá bom? É isso, quero saber o que você acha, que treinador pode ser esse, se você concorda com isso, se te anima mais agora uma possível saída do Dorival, vindo um treinador europeu, a gente não sabe qual é, tá? Se é um nome de impacto e nem sabe se vem, né? Porque tem questão de valores também, não é porque o Memphis vai sugerir que o Corinthians vai contratar, já sugeriu da outra vez e não foi contratado o próprio Dorival. Enfim, é melhor ganhar domingo, né? Pra gente ter um pouquinho de paz, tá? Há uma avaliação interna no Corinthians de que o André mudou um pouco depois né, da proposta do Milan, proposta que havia sido aceitada pelo Corinthians, né? E devido a toda a repercussão negativa, né, que ocorreu na época, né, eu fui o responsável de trazer em primeira mão, né, que o Milan havia feito uma proposta, né, para levar o André do Corinthians, não só o Milan, né, outros clubes italianos também, mas foi com o Milan, né, que o Corinthians avançou e quase fechou, né, faltava ali apenas a assinatura do Osmar, que também havia aceitado vender, mas depois se arrependeu, né, com toda a repercussão, e aí o André não foi vendido para o Milan por 17 milhões de euros, né, que o Corinthians receberia 15 milhões, né, em 3 anos,
5 milhões por ano, 26, 27, 28, e 2 milhões em bonificações, né? Enfim, dentro do Corinthians há uma avaliação hoje de que o André caiu de rendimento e após, né, o Corinthians ter rejeitado essa proposta. Não sei se mexeu com a cabeça do menino, mas eu não sei se você, torcedor, vai fazer essa avaliação, né? Mas dizem que muitas vezes em campo não está correndo como antes, né? Eu até acho que o André correu bastante em alguns jogos, né? Algumas trotadas, né? O pessoal tem reclamado. Mas, enfim, a postura de que, né, assim, já é um jogador consolidado e ele não é ainda. Enfim, esse é um pensamento hoje, uma avaliação dentro do Corinthians em relação ao André. Já tem, né, gente preocupada e o Dorival está trabalhando nisso, né, para que o menino venha continuar mantendo, né, o foco, tá certo? O que você acha? Você acha que o André mudou, está diferente, caiu de rendimento após essa proposta do Milan? Eu confesso que eu não tinha feito essa avaliação, né? Ouvi isso dentro do clube. E de vocês, eu quero ouvir de vocês também, comenta aqui embaixo, quero a opinião de vocês em relação ao André, jogador que eu gosto bastante, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos falar de técnico, né? Já que o Dorival balança e nomes são cogitados dentro do Corinthians. Primeiro eu quero falar de 3 nomes brasileiros que são comentados, falados dentro do clube. 3 nomes: Tite, Fernando Diniz e Felipe Luiz, tá? Ele mesmo, ex-Flamengo. Esses 3 nomes já foram cogitados e conversados internamente no Corinthians, porque se tem alguém pensando em demitir o Dorival, tem alguém pensando, né, em quem pode substituir o Dorival. Então não adianta fugir disso, né, querer dizer que não, porque eles conversam sim lá dentro sobre um novo treinador. É claro, se ganha do Inter no domingo, tudo muda, né? O Dorival ganha uma sobrevida, mas ele está balançando e muito, a batata do Dorival está assando e muito. Há uma insatisfação gigantesca de toda a diretoria do Corinthians, de Osmar a Marcelo Paz, enfim, todos. E esses nomes são comentados no Brasil. Um nome que já foi descartado, eu trouxe com exclusividade ontem, foi o do Vojvoda, que o Osmar não vai aceitar o Vojvoda, porque acha que o Vojvoda não tem cancha para comandar o Corinthians e que nem tudo que vem do Fortaleza serve para o Corinthians, são avaliações diferentes, né? Inclusive, avaliações que devem ser feitas pelo Marcelo Paz também, né? Eu creio que ele tem esse discernimento de que o Corinthians é diferente do Fortaleza, é outra equipe, é outra potência, enfim. O Vojvoda tem essa rejeição. E esses são os 3 nomes brasileiros hoje citados. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.